Se você é um youtuber iniciante, pessoal, ou se você tem um canal pequeno, assim como o meu, você vai cometer diversos erros ao longo do seu processo, da sua caminhada, e isso é natural, isso faz parte do seu aprendizado, todo mundo, né, já passou por isso. Até mesmo os youtubers maiores aí já passaram por tudo aquilo que a gente está passando, na novidade para ninguém, tá? Então existem erros que são naturais acontecerem, né? Agora existem outros erros que aí já são erros mais cruciais, que são erros que com certeza vão fazer com que você, não importa o esforço que você faça, tá? Não importa a quantidade de vídeos que você faça, se você continuar fazendo esses erros, o seu canal não vai crescer, não vai valer a pena o seu esforço, você vai apenas se frustrar, né? Então o vídeo de hoje ele foi feito exatamente com esse objetivo, tá, pessoal? Mostrar quais são os três principais erros, na minha visão, que faz com que canais pequenos não cresçam, né? Que fiquem estagnados, a gente fique frustrado e muito provavelmente a gente perca a vontade de criar, de continuar os vídeos aqui no nosso canal, tá? Então esse vídeo foi feito exatamente para você, pessoal. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu já passei por isso, né? Eu já passei por esse processo, eu sei muito bem o quão frustrante é você não ver resultados, mas se você permanece fazendo os mesmos erros, você não vai crescer da forma que você gostaria aqui na plataforma, tá bom? O primeiro erro que eu listei, pessoal, e talvez aqui acho o principal dele, tá? É a gente entender que o nosso canal não é sobre nós, né? As pessoas elas estão um pouco ligando se é você quem está falando no seu canal ou não. Então foque no porquê que a pessoa deveria assistir o seu canal. Então, pessoal, vamos lá. Esse é um erro que todo criador, não importa se ele é grande, médio, pequeno, todos nós vamos em algum momento cometer esse erro, tá, pessoal? E esse é um dos principais, né? Que é a gente entender que o nosso canal não é sobre nós, né? As pessoas estão um pouco ligando se é o André aqui quem tá falando, ou se é o Mário, se é o fulano, Beltrano, não importa, tá? As pessoas, elas entram aqui no nosso vídeo porque elas querem algo, né? Elas querem se entreter, elas querem buscar informação, buscar conhecimento, né? E isso pouco importa quem é você, né? A não ser que você seja uma pessoa famosa, a não ser que você seja alguém que já tenha, né, um certo renome, um certo conhecimento dessa pessoa que está te assistindo, mas a maior parte das vezes são pessoas que, né, somos pessoas desconhecidas, né? Muitas das vezes a pessoa está nos vendo pela primeira vez na vida, né? Então, o nosso canal não é sobre nós, né? É sobre o que a gente gostaria que a pessoa entendesse, compreendesse, né, do nosso conteúdo, do nosso vídeo. Ou seja, o meu canal não é sobre mim, é sobre vocês, né? É sobre entender quais são as necessidades, quais são as dúvidas, quais são os pontos, as questões que vocês gostariam de saber, né? Vocês que são iniciantes, assim como eu, né? Vocês que querem destravar o seu canal, né? Que é o foco aqui do canal, né? Ajudar pessoas a se destravarem, né? E a se desenvolverem, a desenvolver características, né? Então, o que que esse vídeo pode ajudar vocês para que vocês consigam se destravar e criar seus conteúdos, né? Então, é isso, pessoal. Cada canal vai ter um objetivo, cada canal vai ter um porquê do seu conteúdo. Então, por que que a pessoa deveria assistir ao seu canal, ao meu canal e não ao canal de outra pessoa? É nisso que a gente tem que focar. E por isso, né, que o título, a capa e os segundos iniciais do seu vídeo, eles têm que estar bem claros, né? A sua mensagem tem que estar muito clara para a pessoa. A pessoa não pode ter dúvidas quando ela olha o seu título, quando ela vê a sua capa e quando você começa a introdução do seu vídeo, né? Se você, em algum desses três elementos, você deixou de uma forma confusa ou você não está entregando aquilo que você prometeu, a pessoa vai simplesmente entrar no seu vídeo e ela vai sair. E isso, na verdade, ele é um sinal até pior para o YouTube, tá, do que a pessoa não clicar. Veja só o que eu estou falando, pessoal. A pessoa clicar no seu vídeo e sair rapidamente do seu vídeo é um sinal pior para o YouTube do que a pessoa não clicar no seu vídeo, porque isso realmente mostra que a pessoa não quis continuar assistindo o seu vídeo e o YouTube vai deixar, né, de mostrar esse vídeo para outras pessoas. Tá? Então, sempre que você for fazer o seu título, sua capa e seus segundos iniciais, saibam que eles são extremamente importantes, né, para mostrar sobre o que vai ser falado no seu vídeo. E ao decorrer do seu vídeo, obviamente, você tem que estar respondendo a tudo aquilo que você prometeu. Por isso que é importante você entender, né, que o seu canal não é sobre você,
mas sim sobre quem está te assistindo, né? Sobre a sua audiência. Então, por isso que é importantíssimo você entender a sua audiência, quem são as pessoas que estão entrando no seu canal, né? Se é um público jovem, se é um público mais maduro, né? Se é mulher, se é homem, se é adolescente, tudo isso vai influenciar, né, na forma que você entrega o seu conteúdo e na forma que as pessoas recebem o seu conteúdo também, tá bom? Esse segundo erro, pessoal, também é um erro bem de iniciante, tá? Que é você tentar copiar o canal de pessoas grandes e tentar fazer aquilo que elas fazem, né? Isso também é um grande erro para quem está começando aqui na plataforma, achar que você criar conteúdo igual um canal grande, você vai roubar uma fatia da audiência, enfim, você vai conseguir ser grande também, tá? Então esse foi o segundo grande erro que eu percebo, né, que canais pequenos tentam fazer, que é copiar literalmente canais grandes. Então vamos lá, pessoal. Para quem acompanha os meus vídeos aqui desde o começo, sabe que eu sempre falo nos meus vídeos que não tem problema nenhum você olhar os vídeos da sua concorrência e é até bom você entender quais são os principais assuntos, o que, que as pessoas estão buscando, né? Então, dentro daquele nicho que é o seu canal, você entender quais são os principais criadores de conteúdo, né? Quais são os tipos de dúvidas que as pessoas têm, os tipos de comentários que elas fazem, os tipos de vídeo que elas gostam, o tipo de edição que elas gostam. Obviamente, tudo isso é muito importante para que você não saia muito do padrão normal daquele nicho que você está trabalhando, né? Agora, uma coisa é você tentar captar, né, a forma como a pessoa fala, como ela traz a mensagem, o que que ela aborda, né? E outra coisa é você literalmente copiar todo o estilo de vídeo que ela faz. Então aqui tem uma grande diferença, né, pessoal, entre você entender e tentar captar os sinais, né, que são necessários dentro desse nicho específico e você literalmente copiar todo o canal, tá? Porque pensa comigo, pessoal, não faz nenhum sentido, né, você e eu que somos canais pequenos tentarmos copiar tudo que um canal grande faz, né? Porque esse canal grande ele tem mais conhecimento, ele entende melhor a cabeça de vocês, ele entende melhor o público, ele sabe como se comunicar melhor, ele sabe fazer tudo melhor do que nós. Então, por que que uma pessoa assistiria ao nosso vídeo e não ao vídeo deles se a gente está copiando literalmente tudo que eles fazem, né? Agora, se a gente faz algo diferente, se a gente traz esse mesmo assunto que a pessoa aborda, só que de uma forma mais, né, diferente, mais descontraída, enfim, colocando lá a nossa personalidade, a nossa identidade no vídeo, é isso que vai fazer a pessoa voltar para o nosso canal, tá, pessoal? Então, copiar o conteúdo dos outros mostra uma certa imaturidade, né? Mostra que a gente não está entendendo o que, que a nossa audiência está querendo, né? Então tem muita gente que pensa, bom, se o canal X tem 1 milhão de seguidores, se eu fizer exata a mesma coisa que esse canal faz, eu vou ganhar aí rapidamente as horas, vou ficar, né, monetizado e tal, e a pessoa acaba quebrando a cara, né? Porque você está literalmente copiando alguém, né? E o YouTube não quer isso, as pessoas não querem isso, as pessoas querem se identificar, né? As pessoas querem ver alguém que está passando pelo mesmo problema, ou alguém que traga a mensagem de uma forma diferente daquelas pessoas que elas estão acostumadas, né, pessoal? Então não cometa esse erro, tá? Eu tô falando isso por quê? Porque lá no começo eu fazia isso, né? A gente tenta se transformar, a gente tenta virar meio que um camaleão, a gente assiste tantos vídeos, né? A gente vê vídeo de um canal, vídeo de outro canal, a gente tenta juntar tudo, a gente tenta englobar características dessas pessoas em nós, quando é um erro, né? A gente precisa mostrar quem somos nós, né? Quem que é o André, por que que o André está fazendo esse vídeo, por que o André quer ajudar vocês, né? O que que eu trago de diferente, qual é o tipo de temática que eu trago, minha comunicação, tudo isso é o meu canal, né? Então é isso que vai fazer com que as pessoas voltem para o seu canal, a forma como você traz o seu conteúdo, né? É importante a gente trazer pessoas novas, mas é mais importante ainda a gente manter essas pessoas que estão nos assistindo, né? Então você ter uma frequência corriqueira é isso que vai fazer o seu canal crescer, né, pessoal? Não somente a pessoa vir aqui pela primeira vez. O interessante é você fazer a pessoa voltar várias vezes para o seu canal, né? Virar aquele vídeo que a pessoa assiste uma, duas, 5, 10 vezes, né? Então, assim, mostra para outras pessoas. Então, é isso que a gente quer aqui no nosso canal,
né, que o nosso conteúdo ele seja compartilhado, que ele seja mostrado e que ele seja único, né? E ele só vai ser único se você colocar a sua identidade, se você colocar a sua alma no vídeo, né? Não adianta você querer copiar literalmente tudo que aquele criador faz. Como eu falei, não vejo problema nenhum em você fazer suas pesquisas, em você identificar quem são os principais criadores, quais são os principais assuntos, como eles trazem esse assunto, isso é totalmente válido. Agora, o que não é válido é você tentar pegar tudo que aquela pessoa fala e tentar transformar isso no seu vídeo, né? Porque tudo aquilo foi a forma que ela trouxe, né? Então, tudo que a pessoa colocou no vídeo, pessoal, teve um trabalho, teve um estudo e teve um porquê. Né? Não faz sentido você pegar tudo que a pessoa fez e tentar pegar para o seu canal, tá bom? E por fim, pessoal, mas não menos importante, né, o terceiro ponto que eu trago aqui para vocês é a gente tentar evitar ficar trocando, né, o título e a capa incessantemente, buscando ter algum resultado no vídeo, né? Então a gente, na ansiedade, acaba trocando o título, a capa 2, 3, 5 vezes, pensando que é isso que vai fazer com que novas pessoas assistam ao nosso vídeo. Esse, pessoal, é provavelmente dos 3 pontos que eu trouxe para vocês aqui, provavelmente é um dos que mais machuca a gente, né? Quando a gente vê que o vídeo que a gente fez, né? Porque, por que que eu tô falando isso, pessoal? Porque eu sei muito bem qual que é a sensação de você fazer um vídeo que não tem o resultado que você espera. Né? É como se fosse um filho nosso, né? A gente criou ele, a gente teve toda a ideia, a gente teve todo o trabalho dentro dele, né? Toda a criação, enfim, a finalização dele. E é muito difícil você abrir mão desse vídeo, né? Você ficar pensando, poxa, o que que eu posso fazer para promover esse vídeo? Será que eu mando para amigos, mando para familiares, mando em redes sociais, né, para tentar fazer o vídeo ganhar uma certa atração, né? Então a gente fica desesperado buscando formas de promover esse vídeo. Será que eu pago, né, o YouTube por fora para promover essa publicação? E, gente, isso aqui é uma questão também de maturidade, né, de você entender que se você já trocou o seu vídeo uma vez, né, o título, a capa, se você já trocou uma vez e mesmo assim não teve resultado, a dica que eu dou é que você esqueça esse vídeo por um tempo, né, deixa ele lá para ficar como registro, para você entender o que que deu certo e o que que deu errado nele e parte para a próxima, tá, pessoal? Não vale a pena você ficar martelando na sua cabeça e ficar tentando encontrar soluções que muitas vezes já passou, né? Então, se o vídeo ele não performou da forma que você gostaria, o interessante é você saber o porquê que você errou, né? Então, você entrar, né, no Analytics do seu vídeo e tentar ver se é a retenção, se é o começo do vídeo, se é o título, a capa que ficaram confusas, tentar entender, né, o porquê que o seu vídeo não performou como você gostaria, né, ao invés de você ficar tentando encontrar soluções, né, aí por fora que com certeza vão fazer com que o seu vídeo receba um público diferente daquilo que ele poderia receber, né? Porque quando você pega o seu vídeo e você indica para amigos, para familiares, né, em redes sociais, são públicos que muitas das vezes, na maioria das vezes, não assistiriam aquele vídeo, né? Então é um público diferente e você, na verdade, vai estar confundindo o algoritmo, né? Então o ideal é você deixar o algoritmo trabalhar por si só, né? Ao invés de você ficar promovendo em redes sociais, falando para amigos, parentes, enfim, isso na verdade está atrapalhando o seu canal. Tá, pessoal? Deixa o algoritmo trabalhar por si só, né? E caso o seu vídeo não performe como você gostou, infelizmente, perdão, passa para o próximo vídeo, tá, pessoal? Foca a sua energia em um próximo vídeo que com certeza vai ser melhor do que você ficar tentando martelar, né, tentando encontrar soluções para um vídeo que provavelmente já morreu, tá bom? Bom, pessoal, como vocês puderam ver, esses foram os 3 principais erros que eu encontrei, né, que criadores pequenos, inclusive eu já cometi muito, né? Claro que existem muitos outros erros, né, mas esses são os 3 principais erros que eu acredito que fazem com que o seu canal não cresça da forma que você gostaria que ele crescesse, né? Então, o quanto antes você conseguir evitar de cometer esses erros, você pode ter certeza que seus resultados eles vão vir, tá, pessoal? Se você identificar o que que você está fazendo de errado, né? Se você não copiar o conteúdo dos outros, se você entender que
que o seu canal não é para você, mas sim para as pessoas, né? Essas 3 questões, né, você entendendo isso, você vai estar mudando, né, como se você tivesse evoluindo um outro patamar, tá? Então você deixou de ser simplesmente um amador que faz vídeos de qualquer jeito para tentar entender, né, como que você faz para crescer, né? Então, o estágio primeiro é esse estágio de você realmente se descobrir, né? Você tentar fazer novos vídeos, novas abordagens, se conhecer, né? Errar bastante, né? Isso faz parte desse primeiro estágio que eu gosto de dizer, né? E eu não vejo problema nenhum, pessoal, em você não querer passar para um outro estágio, né? Às vezes a pessoa está querendo só fazer vídeo porque ela quer, sei lá, se descontrair, né? A pessoa não está querendo crescer aqui na plataforma, ela está querendo fazer como uma válvula de escape e cada um sabe o motivo pelo qual está criando seu vídeo, né? Agora, se você quer ter um crescimento legal, se você quer mudar de patamar, é muito interessante que você entenda essas 3 questões que eu falei para vocês, né, pessoal? Claro que existem outras questões que vão ser faladas aí em vídeos futuros, tá? Mas essas são as 3 principais, né, os 3 principais erros que eu vejo que criadores pequenos cometeram. Por quê? Porque eu já cometi esses erros, né, pessoal? Então eu sei muito bem do que eu estou falando, né, o quanto que isso afeta a nossa entrega, o quanto que isso traz de decepção para a gente, de frustração, né, e entendendo esses 3 pontos, a gente vai estar subindo uma escadinha, né, então a gente deixou de ser, como eu falei, um criador amador para começar a tentar virar algo mais profissional, né? Quando você começa a tentar entender o porquê que você não está crescendo, né? É aí que começa a virada de chave, né? Você deixou de ser alguém que faz vídeo de qualquer jeito para tentar analisar aquilo que está dando de errado e manter o que está certo, tá bom? Mas é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, né, se inscreve aqui no canal, isso ajuda bastante ao conteúdo chegar para cada vez mais e mais pessoas, né? Que é o objetivo do Diretíssimo, né, pessoal? Ajudar pequenos canais, ajudar canais a se destravarem, né? Esse é o objetivo principal aqui do Diretíssimo, tá certo? Ajudar pessoas como você, para que você tenha a inspiração necessária para voltar a criar os seus vídeos, né? Ou para você que ainda não tem um canal, para que você tenha a coragem necessária para você começar a criar os seus vídeos aqui no YouTube. Tá certo? Eu me chamo André, pessoal. Muito obrigado. Quem ficou aqui até o final do vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.